gente, como é que vocês estão? Gente, eu estou tentando gravar esse vídeo pela terceira vez hoje. E é um bate-papo, na verdade, é um testemunho que eu queria dividir com vocês. Eu espero muito que esse vídeo ajude alguém chegar pra você assistir esse vídeo. E se você se sentir tocado, se meu testemunho te servir de alguma coisa, já vai ter valido a pena. Eu queria dividir com vocês uma experiência que eu tive, que não é uma coisa muito boa, né? Mas no fim se tornou uma coisa muito boa. Eu queria dividir com vocês um histórico que eu tive de depressão, o porquê que aconteceu, o que se agravou e tudo isso. Eu sempre, na minha infância inteira, na minha adolescência também, eu vou resumir bem, gente, esse vídeo, porque eu quero tocar num ponto específico. Eu cresci com uma sensação de abandono muito grande. Eu fui aquela adolescente de que eu me sentia muito feia. Eu não conseguia sair de casa. Se eu abrisse a porta da minha casa e tivesse pessoas na calçada, eu não saía. Eu era aquela adolescente que eu me sentia muito feia, eu me sentia gorda, eu me sentia aquela pessoa que eu não usava nada de moda. Parece besteira, gente, mas não é. Não é besteira. Eu me sentia aquela pessoa, como é que eu posso falar pra vocês? Eu não merecia ter amigos. Eu era uma pessoa completamente sozinha. O que eu tô querendo dizer pra vocês, gente? É que tudo isso contribuiu pra que eu me sentisse uma pessoa muito inferiorizada, vamos dizer assim. Eu me sentia muito menor que as outras pessoas em tudo, em relação a tudo, em relação a amigos, em relação à família, essas coisas todas. Eu cresci no Maranhão, né, como alguns de vocês já sabem. Fui criada pelos meus avós. Minha mãe, ela é casada com outro homem, né, que não é meu pai. E enfim, eu fui criada pelos meus avós, mas isso não contribuiu em nada, gente. O que eu senti era uma coisa interna. Eu não tive, como é que eu posso dizer pra você, assistência, claro, quando eu era menor. Mas quando eu me tornei adolescente, eu fui entender o que tinha acontecido. Quando eu me mudei aqui pra Brasília, em uma das minhas crises muito grandes, de chorar, de me sentir a pior pessoa do mundo, eu conversei com uma psicóloga e ela falou pra mim que o meu tratamento não seria com remédios. O meu problema era emocional. A minha sensação de abandono foi justamente por não ter sido criada com a minha mãe. A minha necessidade de ter minha mãe por perto era muito grande para suprir aquela falta de que eu sentia quando eu era criança. E assim, quando eu cheguei aqui em Brasília, gente, até hoje, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pela minha mãe. Minha mãe, ela é minha vida. Eu sou muito grata aos meus avós por ter me criado. Eles me criaram muito bem e eu amo eles demais. Demais mesmo. O que eu tô falando aqui pra vocês não tem nada a ver com a minha criação nem nada do tipo, tá? Aqui em Brasília, eu sempre me senti muito sozinha, porque não tinha ninguém da minha família aqui. Eu vim morar aqui, tinha uma tia minha, mas depois ela foi embora e eu me vi sozinha. Era só eu e só eu. E aí eu passei por alguns problemas pessoais, assim, bem complicados, que contribuiu pra tudo isso acontecer. E aí, o ponto disso tudo, eu quero mostrar pra vocês o que Jesus fez na minha vida, a minha transformação, o que aconteceu. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei nenhum tipo de drogas, graças a Deus. Mas eu sempre fui uma menina muito de festa. Eu sempre fui uma menina de extravasar em outras coisas, assim, colocar pra fora. Eu sempre gostei muito de dançar, eu ia pros lugares pra dançar. E acho que era uma forma de extravasar as coisas, mas eu já cansei de ir pra festas, alguns lugares assim, voltar, tipo, amanhecendo o dia, ir trabalhar e chegar na minha casa. Eu morava só, já morei sozinha, e não tem ninguém pra conversar, e eu chorar até dormir. Eu já me vi em algumas situações, eu sentava no canto de um quarto e via o dia amanhecendo, chorando, me sentindo sozinha, sem ter pessoas, sem nada. E é uma situação muito complicada, gente. Você pode estar rodeada de pessoas. Você pode ter 50 pessoas morando com você. Você vai se sentir sozinha, sabe? E tá aí onde o amor das pessoas é importante. Você se preocupar com o próximo. Gente, se tiver alguém próximo de você, que você vê aquela pessoa triste, se preocupe, fale, pergunte, mostre que você se importa com aquela pessoa. Isso é muito importante. E eu não tive isso, eu não tinha isso. Então, gente, eu morei sozinha bastante tempo. Eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos, assim. Eu já tinha muitos colegas, mas amigos eram poucos.
Enfim, no final de 2015 aconteceu um problema muito, muito, muito grande, o que piorou bastante tudo que eu sentia, piorou muito o meu modo de ver as coisas. Eu vou dividir aqui com vocês uma coisa que muita gente aqui do canal já sabe, que eu já comentei em outros vídeos, e outras pessoas que são inscritas também acompanharam de perto, né, o que aconteceu. Eu perdi um irmão, eu perdi meu irmão mais velho, gente. Ele morava aqui em Goiânia, e aí eu perdi ele faleceu de um acidente de moto. E eu queria contar pra vocês um pouco do que aconteceu, sabe, em relação a isso. O meu irmão, ele veio morar aqui em Goiânia muito, 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 muito tempo atrás. Ele veio de uma vez e não voltou mais. E eu sempre fui muito, muito, muito apegada com meu irmão, sempre fui apegada demais. A gente sempre vivia muito agarrado. Ele me ligava o tempo todo, eu ligava pra ele, eu me preocupava. Ele era o irmão mais velho, mas eu me comportava como se eu fosse, porque eu sempre tive aquele instinto de proteção muito grande com os meus irmãos, com a minha mãe, com os meus avós também. Então, assim, quem me conhece sabe o quanto que eu sou família, gente. Minha família pra mim é tudo. E aí, o meu irmão, a gente planejou uma viagem pra ir pro Maranhão, visitar a nossa família. A gente foi maravilhoso, maravilhoso demais. Aí, eu voltei primeiro, e isso foi em julho. Ele sempre falou pra gente que queria comprar uma moto. E a gente falava pra ele que não. Ele sabia pilotar e todas essas coisas. Ele não tinha carteira, mas sabia pilotar. E aí, gente, quando foi em dezembro, no começo de dezembro, ele comprou essa moto. Aí ele comprou essa moto, né? Falou pra gente que tinha comprado essa moto. Eu briguei com ele porque eu falei que ele tinha um filho de 4 anos na época. Falei pra ele que não era pra ele ter comprado essa moto, era pra ele ter comprado um carro, porque quem tem criança é um pouco mais complicado. Mas ele falou que a facilidade pra ele ir e voltar do trabalho era bem melhor. Enfim, ele comprou essa moto. Aí um dia eu tava trabalhando, eu trabalhava em shopping nessa época, e a minha cunhada me ligou falando que o meu irmão tinha sofrido um acidente de moto. Eu fiquei, claro, desesperada, fiquei assim bem preocupada com a situação, comecei a chorar, fiquei muito, muito preocupada mesmo. E aí ela me deu uma tranquilizada, falou que ele tava no hospital, que tava tudo bem. Quando foi no outro dia eu fui trabalhar e ela me mandou uma mensagem simplesmente explicando toda a situação, assim, que ele ia precisar passar por uma cirurgia, que ele ia ficar tetraplégico. E a situação piorou bastante, gente. Eu fiquei fora de mim com a situação. Larguei o trabalho, larguei tudo, corri em casa, peguei um dinheiro e fui pra Goiânia. Chegando lá, eu não consegui ver ele. Eu dormi na casa dele, né, com a minha cunhada e meu sobrinho. No outro dia eu fui pro hospital. Aí, gente, quando eu consegui ver ele, né, ele tinha um plano de saúde, ele tava em hospital particular, então o atendimento de lá era ótimo, sendo muito bem cuidado. E aí eu entrou eu, o sogro dele e o rapaz que tinha vendido a moto pra ele, que era amigo dele. Nós entramos na UTI pra poder ver ele, né, no espaço que ele tava lá. E, gente, quando eu entrei, ele tava intacto, ele tava perfeito. A única coisa que tinha era um arranhão aqui no coxo dele e aqui na mão, um pouquinho na mão. Eu entrei já desesperada, chorando e tal. O amigo dele também, meu sogro dele também, todo mundo chorando. E quando ele ouviu meu choro, ele acordou. Quando ele acordou, que ele olhou pra mim, ele me chamava de Mana. Quando ele acordou, que ele olhou pra mim, ele só falou: Mana, não chora, eu tô bem. Eu tô bem, e perguntou pelo filho dele. E o Davi? Eu falei: Davi tá bem. Aí eu falei pra ele: ó, minha mãe tá vindo. Ele falou: minha mãe tá vindo por quê? Eu falei: não, ela tá vindo pra ficar com você. Ele conversou comigo, falou: não, eu tô bem, o médico já conversou comigo, falou que a gente vai fazer uma cirurgia, mas que vai ficar tudo bem. E eu falando pra ele que eu amava ele demais, e tudo, e ele conversando comigo assim, despreocupado e tal. E aí, ok, saí da visita, vim um pouco mais despreocupada, peguei o ônibus e vim pra Brasília. Fui trabalhar ainda no mesmo dia. Quando foi 2 dias depois, mais ou menos, a minha mãe chegou e a cirurgia dele estava marcada. Minha mãe chegou e ele passou por muitas horas de cirurgia. A cirurgia foi bem complexa, assim. E aí, quando minha mãe chegou, minha mãe foi direto pro hospital. E eu tava falando com a minha mãe no momento em que o médico saiu com ele e passou pela minha mãe. Eu ouvi o médico falando: mãezinha, pode falar com ele que ele tá te ouvindo.
Aí eu ouvi minha mãe só falando, meu amor, mamãe tá aqui. E eu só ouvi ele falando, E aí minha mãe desligou o telefone. E aí quando foi no outro dia de manhã, minha cunhada me ligou falando, Rosália, vem cuidar da sua mãe, porque eu não consigo cuidar do Davi, cuidar dela, ir pro hospital. E eu fui pra lá, porque minha mãe tava muito nervosa, minha mãe tava muito desesperada também, né? E, gente, meu irmão sofreu um acidente dia 18 de dezembro. Eu conversei com a minha gerente, larguei tudo e fui pra Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, eu fui cuidar da minha mãe, meu tio veio acompanhando minha mãe do Maranhão também. E aí a gente ficou, todos os dias a gente ia ver meu irmão. E a gente pegava, 2 ônibus pra ir pro hospital e 2 pra voltar. Então eram 4 ônibus por dia pra poder ver meu irmão. E aí a gente pegou e ficou lá na casa dele, nesse intervalo de tempo. E aí ele piorou, teve uma situação de que ele piorou bastante. No outro dia a gente chegou no hospital, ele tava um pouco melhor. E depois ele piorava muito. Um dia que a gente foi lá, a psicóloga conversou com a gente e perguntou. Ela me fez uma pergunta que eu nunca me esqueço. Você acha que ele vai ficar feliz de viver e ir para uma cadeira de rodas? Aí eu fui a primeira a responder pra ela, de falar, doutora, eu não me importo de cuidar dele o resto da minha vida inteira. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mas você acha que é isso que ele queria? Porque pelo que vocês falaram, ele era uma pessoa ativa. Gente, quem conhecia o meu irmão sabe o quanto que ele era alegre, o quanto que ele era divertido, trabalhador. Ele era... Gente, não é porque era meu irmão que eu tô aqui falando, babando ele, nem nada do tipo. Mas ele era um menino muito bom. Ele era uma pessoa de caráter. Ele era uma pessoa muito divertida, muito brincalhão. Ele era um ótimo pai. Ele não ia suportar viver naquela situação. Aí foi na hora que ela falou pra gente. Ela falou, olha, gente, a família é tão egoísta que a gente não pensa no que a pessoa iria querer. A gente quer ele aqui, só que a gente não sabe se ele quer ficar aqui. Aí depois de uma conversa dessa, quando foi no outro dia, eu e minha mãe dormindo, eu acordei 6 e alguma coisa da manhã, meu telefone tocando. Aí quando eu acordei, que eu vi, tinha 10 ligações do hospital. Aí eu falei, mãe, o hospital tá me ligando. Aí que minha mãe atendeu, ela pegou e a moça falou assim, oi, você é a irmã do Rosário? Eu falei, sou. Ela falou, eu preciso da família aqui, porque ele piorou bastante. Aí eu acordei, a gente se arrumou, pegamos o ônibus e fomos pro hospital. Quando a gente chegou no hospital, subiu eu, minha mãe, minha cunhada e o sogro dele. Subimos nós 4 pra lá e lá veio a psicóloga. E ela começou com uma conversa, começou a falar um monte de coisa e falou, olha, Dona Rosileide, eu nunca vou me esquecer dessas palavras. Dona Rosileide, o Rosalvo piorou muito, ele teve uma febre muito alta durante a madrugada. A gente lutou com todas as nossas forças, a gente fez o que pôde, a equipe fez o que pôde, mas ele veio a falecer. Gente, essas palavras da médica nunca saíram da minha cabeça. Até hoje, nunca. E eu tinha uma fé muito grande naquele momento de que eu ia ter o meu irmão de volta, de que ele não ia deixar a gente. Nas minhas orações, o que eu pedia era, Senhor, pelo amor de Deus, eu te peço, não deixe que nada de ruim aconteça com ele. Então, assim, no momento em que aquela médica olhou pra mim que falou, ele veio a falecer, gente, meu mundo acabou. Meu mundo acabou, eu saí gritando de dentro do hospital, eu saí gritando de dentro do hospital. Em algum momento, eu blasfemei, eu falei que Deus é esse que não deixou, não permitiu que ele vivesse. Porque, gente, meu irmão não merecia. Ele não merecia ter morrido da forma que ele morreu. Ele não merecia ter sofrido, ter passado por aquela cirurgia de várias horas. E num momento de desespero muito grande, eu cheguei a falar, eu não aceito isso, porque eu não aceitava. Meu desespero, gente, foi tão grande, que minha mãe não se permitiu no momento sentir a dor, porque eu tava sofrendo demais. Porque eu não aceitava de que tinha acontecido aquilo com ele. Eu não sei explicar pra vocês a sensação de que eu tive naquele momento. Assim, a única coisa que eu posso falar pra vocês é de que meu mundo tinha acabado ali, porque eu nunca tinha passado por uma dor tão grande, eu nunca tinha vivido algo um sentimento tão ruim.
E se passando tudo isso, aquele momento, aquela agonia de hospital, de eu começar a ligar pra família, minha avó sofrendo, meu avô também, todo mundo. E quem já passou por isso sabe o quanto que é horrível a situação, o quanto que é ruim. Você fica num estado de desespero muito grande que você não sabe o que fazer. Eu tive que cuidar de toda a burocracia, embarquei minha mãe pra vir pra cá, porque a gente teve que cuidar do translado, porque a família dele tava esperando ele lá. Eu tive que ficar lá, gente. Eu fiquei, uma amiga minha foi daqui de Brasília pra lá pra ficar comigo na ML. Gente, ele faleceu dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro, em pleno Natal. Ele faleceu 5h45 da manhã. E aí eu fiquei lá naquele ML, sozinha. Às vezes eu fazia questão de me bloquear. Eu tava num estado tão assim de que a minha avó perguntou se eu tinha tomado algum calmante, alguma coisa. Mas não era porque eu não acreditava que aquela situação tava acontecendo comigo, sabe? Eu não acreditava. E aí, gente, eu fui cuidar de papelada, de funerária, essa coisa. E sem acreditar que era eu que tava. A minha ficha só caiu quando eu fui reconhecer o corpo. Desculpem por isso, mas é que... até hoje, gente, é tão difícil, tão difícil, tão difícil passar por isso que eu não sei explicar pra vocês, sabe? Eu sinto tanta falta dele. Ainda eu me pego sem acreditar no que aconteceu. Enfim, né? Depois de tudo isso que aconteceu, né? Eu levei ele pra casa, eu fui junto com ele, gente, o tempo inteiro eu fui junto com ele dentro do carro da funerária. Quando a gente chegou lá, eu via ele lá dentro daquele caixão. A única coisa que eu sentia uma culpa, eu sentia aquela sensação de capacidade, sabe, de não ter protegido ele, de não ter cuidado. Hoje eu sei que eu não tinha o poder de impedir que isso acontecesse, eu não tinha como evitar isso. Teve o enterro, teve aquelas coisas todas, gente, eu tô resumindo o máximo que eu posso, me perdoe se esse vídeo ficar muito longo. A gente enterrou ele, tudo, no outro dia eu vim embora. E aí eu voltei pra casa, eu tinha que trabalhar. No outro dia, quando eu cheguei lá em casa, que eu abri as portas de casa, eu me vi sozinha. Sem minha mãe por perto, sem minha avó por perto, sem ninguém. Minha família toda ficou lá. Minha família tava despedaçada, mas eles estavam juntos. E aí eu vim embora pra casa. Eu não aguentei a situação, eu não suportei a situação. Eu acordava quando eu conseguia dormir. Eu acordava chorando, eu acordava desesperada. Eu pedi socorro pra quem não tinha. Foi uma situação tão complicada, tão complicada. Eu vi uma porta aberta. A minha amiga que morava de frente comigo, Luciana, me chamou pra ir pra igreja. E aí eu fui com ela. Gente, era uma dor tão insuportável que eu não sentia conforto, em nenhum momento eu me sentia capaz de suportar aquilo, sabe? Eu não sabia lidar com aquilo. E aí eu ligava pra minha avó chorando, eu ligava pra minha mãe chorando, e eu só deixava elas mais preocupadas ainda. Eu sinto muita falta dele hoje. Eu ainda sinto muita falta dele, e isso não vai passar, gente, isso não vai passar. Ele era meu irmão, eu amava ele demais, eu amo ele demais. E assim, eu comecei a frequentar a igreja, e eu fui sentindo, gente, uma paz muito grande. Deus foi me dando respostas de tudo. Deus foi me confortando do jeito dele. Deus foi fazendo eu entender as coisas. Deus foi fazendo, na verdade, eu aceitar a vontade dele, que foi o que aconteceu. Eu aceitei a vontade de Deus, porque antes eu não aceitava, eu não entendia o porquê que existe tanta gente ruim nesse mundo. E justo meu irmão teve que morrer, sabe? Eu não aceitava esse tipo de coisa. O tempo foi passando e eu fui ficando firme na igreja, eu fui pedindo resposta, e Deus foi me dando a resposta, Deus foi me dando aquele conforto. Eu fui sentindo o amor de Deus. Foi isso que me fez superar tudo que aconteceu. Foi isso que me fez aguentar até hoje o fato de eu não ter ele aqui, sabe? Porque eu sinto muita falta dele, mas por outro lado, eu tenho o amor de Deus. Eu sei que Deus tá cuidando de mim, tá cuidando da minha mãe, tá cuidando da minha família toda. E tudo tem um porquê. Nada foge do controle de Deus. Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão dele. Então, gente, hoje eu tenho aquela sensação de conforto, de que ele tá com Deus, que Deus tá cuidando, que Deus tinha um propósito na vida dele. E é isso que me mantém de pé, é isso que me mantém firme hoje,
foi o amor de Deus, é o amor de Deus. Então é isso que eu quero passar para vocês, é que Jesus me curou. Jesus me curou, Jesus me tirou do fundo do poço, de onde eu achei que eu nunca mais iria sair. Sabe, hoje eu sou muito grata a Deus, hoje eu sou muito grata a tudo que Ele tem me dado, a tudo que Ele me proporcionou até agora. O amor de Deus, gente, Ele é tão grande, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso que mesmo a gente não merecendo, Ele tá lá cuidando, Ele tá lá aceitando a gente com todos os nossos erros, Ele tá lá te esperando de braços abertos. Então assim, eu já fui uma pessoa muito rebelde, eu já fui uma pessoa muito difícil, uma pessoa muito de uma ignorância tremenda, assim, sabe? De não aceitar, de não dar espaço para as coisas, nem nada do tipo. Hoje, eu sou outra pessoa na presença de Deus. Hoje Deus transformou a minha vida de um jeito que eu nunca imaginei. Hoje, graças a Deus, eu me sinto uma pessoa bem melhor. Hoje eu não me sinto mais sozinha. Jesus preencheu aquele vazio que tinha no meu coração. Eu me sinto triste, eu tenho meu momento de tristeza, eu ainda tenho meu momento de choro. Mas eu sei, eu tenho alguém que cuida de mim. Eu sei com quem desabafar. Eu coloco meu joelho no chão e Jesus está lá. Se eu choro, Ele está aqui para enxugar as minhas lágrimas. Se eu preciso de colo, é Ele que me dá. Então assim, eu aprendi que Ele era tudo que eu precisava. Eu encontrei Jesus e Ele sempre esteve lá. Só que eu não dava espaço pra isso. Eu não dava espaço pra Ele entrar. Eu sofria e eu não sabia pedir ajuda. E assim, gente, a transformação que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Jesus tem um amor tão lindo. Ele tem um amor especial por cada um de nós. E Ele cuida de cada um de nós. Então assim, gente, essa é a mensagem que eu quero passar pra vocês. Ele tá de braços abertos. Basta você querer, basta você dar espaço. E Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai te dar o conforto que você precisa, Ele vai te dar o amor que você precisa para viver. Eu espero muito, muito que essa mensagem tenha servido para alguém, tenha acrescentado alguma coisa na sua vida. Eu espero que o meu testemunho aqui tenha tocado no coração de vocês. Se você tiver gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo uma coisa que você queira dizer, tá? Então é isso, até o próximo vídeo e beijo, fiquem com Deus. Jesus te ama muito, Jesus te ama demais. Dê um espaço para Ele na sua vida, sabe? Deixe seu coração aberto, que nunca mais você vai se sentir sozinho, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.